Então vamos lá. Relembrando, né? A gente estava vendo o processo de codificação do H264. Na aula passada a gente falou do processo intra e hoje a gente vai falar do processo inteiro. Né? Como funciona esse processo aqui? Basicamente, o processo inter, em complemento ao intra, né, ele é fundamental para reduzir a quantidade de informação dentro do vídeo. E eu acho que vocês conseguem intuitivamente aí enxergar que, de modo geral, a diferença entre dois frames de um vídeo costuma não ser grande. Você dá uma cena qualquer, em geral, não tem tanta troca de informação. Então, a ideia de reusar cenas anteriores, reusar as referências para construir uma nova cena, deve realmente reduzir muito a quantidade de dados. Então, vamos entender como esse cara funciona. Eu vou deixar no Moodle essa referência aqui sobre como funciona o Inter, na condição Inter. Saindo da aula, eu passo lá e disponibilizo esse documento. Mas, basicamente, antes de mais nada, relembra o que faz o Inter. Né? Ele vai usar referências previamente processadas para construir a sua predição. Certo? Jóia. Como é que ele vai fazer isso? Basicamente, cada macrobloco ele vai poder subdividir, ou ele pode eventualmente trabalhar com o macrobloco inteiro, como sendo um pedaço só de 16 por 16, ou pode dividir entre dois pedaços de 8 por 16, ou de 16 por 8, pode dividir em 4 partes de 8 por 8, e ainda pode subdividir esses elementos em subpartições. Então ele pode, por exemplo, subdividir um 8 por 16 por 2 de 8 por 8, ou pode transformar um 8 por 8 em 2 de 4 por 4, 2 de 4 por 8, ou 2 de 8 por 4, ou 4 de 4 por 4. Tá? Então o mecanismo, o que entra no nosso mecanismo de motion estimation, entra um macrobloco de 16 por 16, mas a coisa pode ser aplicada em subpartições. Tá? E a coisa na qual a gente se refere em particular é a definição de um motion compensation. Próximo slide, que é essa questão de motion compensation, vai ficar mais claro. Né? Então, nesse slide, eu tenho uma imagem do frame completo, tendo a divisão dele em macroblocos, né, esses blocos de 16 por 16, e cada macrobloco, conforme a quantidade de informação que está ali dentro, ele pode ser subdividido em partições. Né? Então, por exemplo, eu posso ter, pegando aqui um macrobloco que foi dividido em 4 partições, e essa partição foi subdividida em 4 subpartições. Essa é a ideia. Tudo bem? O algoritmo vai fazer isso. Né? Ele vai olhar para o macrobloco e verificar qual é a melhor divisão possível. De maneira geral, regiões com maior quantidade de detalhe, regiões com maior quantidade de informação ali, né? Vão ser mais subdivididas. Né? Então, essa imagem, como vocês podem reparar, regiões com maior intensidade, com mais informação, mais detalhe, a maioria está com um nível, né, uma granularidade de partição mais refinada. Então, bom, aliás, talvez tenha faltado comentar, nessa imagem é uma imagem residual. Acho que o já tinha pego
essa ideia, né? Onde está mais claro é onde tem mais informação a ser codificada e onde está mais escuro, né? O cinzinho ali é que está com pouca informação. Uma coisa que pode chamar a atenção nesse diagrama aqui é que, por exemplo, essa região ela tem bastante informação, mas ela está sendo tratada como um único macrobloco de 16 por 16. Né? Isso pode chamar um pouco a atenção, mas o que acontece? Que eu infiro que acontece aqui. Né? Apesar de aparentemente ser natural que isso, por ter bastante informação diferente aqui, que isso fosse tratado como partições menores, pode ser que esse macrobloco, que vai ser usado de referência para construir esse cara aqui, pode ser que isso possa ser feito com um único motion vector. Qual que é a ideia? Basicamente o que aconteceu foi um deslocamento de cabeça, né? Tem esse fulano de um lado para o outro, tem uma diferença grande nessa borda, certo? Esse movimento de cabeça talvez possa ser representado como um único motion vector, ou seja, pode ser que ele consiga usar de forma inteira, né, um macrobloco de 16 por 16 para simular para prever o próximo quadro. Bom, vamos olhar agora essa ideia de deslocamento e motion vector. Obrigado. Então, o que é um motion vector? Né? Um motion vector é uma estrutura de dados, que é basicamente um vetorzinho bidimensional, que vai estimar, vai promover a compensação de deslocamento de um macrobloco. Né? O que tem de especial nesse mecanismo na versão de H264? É que ele vai permitir que esses deslocamentos tenham precisão mais refinada, da ordem de 1/4 de pixel. Mas o que quer dizer 1/4 de pixel? Não faz sentido nenhum para mim. Mas é o seguinte, imagine que eu tenho um macrobloco de 16 por 16 na imagem de referência. Eu vou usar esse macrobloco para fazer uma predição de uma imagem do frame posterior. Tá? O melhor casamento entre esse macrobloco da referência e o macrobloco que eu quero fazer a predição, ela pode não acontecer sobrepondo os pixels, mas pode acontecer uma coisa como essa aqui, em que eu tenho 1/4 de pixel de diferença. Esse seria o melhor casamento entre os dois caras. Então, o que é de diferente é que a H264 permite essa precisão reduzida de 1/4 de pixel, e vamos entender um pouquinho melhor isso aqui como funciona. Bom, então vamos olhar para esse diagrama aqui. Tá? Esse diagrama ele mostra 3 figuras. A primeira é o bloco que eu quero codificar e a imagem de referência. E, na verdade, o mecanismo de interprediction ele vai na fase de motion estimation, que é aquele bloco ONE, vai tentar encontrar essas regiões, esses pedaços das imagens que batem, que casam. É uma questão aí de casamento de padrões entre a referência e a imagem do bloco ou macrobloco que eu quero modificar. Escolhido um elemento desse, motion compensation vai definir um motion vector. E o motion vector é um negócio muito simples, é basicamente uma pequena estrutura de dados que descreve o meu deslocamento. Então, esse exemplo de motion vector aqui, ele está dizendo que um deslocamento da minha referência em 1 pixel em x menos 1 pixel em y, eu gero uma predição para esse bloco aqui. É essa a ideia. Tudo bem? O que é um motion vector? E essa questão de melhoria em H264 é que o motion vector vai poder ter precisões de 0,25 pixels. Ok? Então, o melhor casamento entre
2 macroblocos, ele não necessariamente precisa ser nos números inteiros ali, né? Então eu posso ter um 0,25 de deslocamento de um macrobloco para gerar uma predição. Ok? Jóia. Imagino que vocês conseguem imaginar esses motion vectors com clareza, né? Tem um macrobloco, eu sei o bloco que eu vou usar de referência para construir uma predição para esse macrobloco, então eu preciso definir esse valor de qual é o deslocamento. Isso é o motion vector. Tá? Bom, agora o que acontece com o motion vector? Em geral, os MVs, os motion vectors, eles são fortemente correlacionados entre eles. Então, o motion vector do macrobloco X costuma ser parecido com o motion vector do macrobloco X mais 1. Né? Dado dois macroblocos vizinhos, esses caras eles podem ser, costumam ser correlacionados. Então, às vezes é muito fácil de enxergar se você pegar, por exemplo, essas 4 subpartições aqui, né? Se eu estiver gerando motion vectors para esses 4 caras, provavelmente eles são muito parecidos. Todo mundo pega essa ideia, né? Porque a ideia é ter uma área da vídeo que está se movendo, a área vizinha normalmente se move junto. Simples assim. Bom, como esses caras costumam ser correlacionados, a forma como eles são de fato gravados, basicamente também tem compactação. Então, basicamente você escolhe com esses caras, grava de fato aquele cara, os demais motion vectors, você grava só a diferença porque eles variam no comprimento. Ok? Uma questão de reduzir a entropia também nos motion vectors. Certo? Então, o que é importante que vocês entendam no processo de Inter, né? que faz o motion estimation, que faz motion compensation, que é basicamente calcular os motion vectors. Certo? O que vai ser efetivamente gravado? Né? Então, vamos voltar no nosso diagrama principal para a gente entender esse esquema. Então, se a minha predição for gerada por por interprediction, então o que está indo para cá? Né? Eu tenho a minha predição e tenho a informação de que ela foi gerada por inter. E se ela foi gerada por inter, tem também a informação de qual é o frame de referência, qual é o bloco de referência e qual é o motion vector. Então, uma predição inter, ela contém, de fato, o que ela contém, de fato, é uma estruturazinha de dados que diz de qual frame, qual bloco ou macrobloco ou partição de macrobloco que eu estou usando como referência, ou seja, quem é a referência e o motion estimation. É isso. Bom, então, olhando agora para a volta, né? Quando eu recebo uma streaming de informação de vídeo, o que chega aqui para mim é essa informação que a gente comentou de como construir a predição, né? Pego uma referência, uso o motion vector para gerar a predição, somo isso ao residual e reconstruo a minha figura. Né? Bom, o que eu acho que talvez não tenha ficado 100% esclarecido aí, né? O inter, eu continuo tendo a questão residual, né? Tudo bem? Sei lá, o meu algoritmo escolheu um bloco de referência para gerar uma predição do bloco que eu estou trabalhando. Esse matching, né? Esse casamento dos dois
das duas estruturas, pode não ser perfeita, posso ter um residual. Se eu tiver um residual, ele vai ser devidamente aqui processado. É bem assim como opera no Windows. Dúvidas? Só para diferenciar então os dois quadros, o ME e o C, o ME ele vai fazer o cálculo, a mesma diferença no movimento, e o MC seria a persistência disso? A persistência disso. Não, a persistência disso é simplesmente um motion vector. Né? É aquela informação que qual eu uso, qual é o deslocamento que eu vou dar nesse cara. Tá? Então, o motion estimation, basicamente o trabalho fundamental dele aí, é encontrar o melhor match. Né? E o motion compensation é uma coisa meio simples aí, que é definir de fato, escrever lá o motion vector. Tá? Essa coisa é um pouquinho refinada, né? Por exemplo, imagine comigo se você tivesse que fazer um algoritmo para tentar encontrar o match. Não é exatamente trivial, né? Tem um bloco que eu quero encontrar uma posição para ele, tem um bloco que eu quero codificar, eu tenho que encontrar nas imagens de referência o bloco, uma região que melhor bate com esse cara. E como a gente viu, inclusive, eu não preciso fazer, eu não preciso encontrar um bloco que bata com o bloco que eu quero codificar e que essa coisa caia redondinha, na questão inteira dos pixels, né? O compensation seria como se fosse calcular o resíduo do que foi documentado. O cálculo de resíduo ele acontece lá naquele mais menos, sabe? Quando tem a predição, ele tem o cálculo original, a diferença no resíduo é por ali. Esse cara, basicamente, ele vai tentar. Que veja, tem alguns problemas, né? Por exemplo, imagina que o meu motion vector, vamos supor o seguinte, vamos pensar o seguinte, esse aqui é o meu frame corrente, tá? Provavelmente o frame anterior, como aqui tem bastante informação, né? Provavelmente teve um deslocamento aqui da cabeça do indivíduo, né, daqui para cá. Então, o frame anterior, a cabeça do cara estava aqui, no frame atual, a cabeça está um pouquinho mais para baixo. Né? Então, no Motion Estimation, eu descobri que essa região é a região que melhor bate, que melhor faz os matches. Né? Só que, o que eu vou usar de Motion, no Motion Vector, né, ele vai dizer que para construir esse macro bloco aqui, eu vou usar uma estrutura de 16 por 16 que começa em algum lugar que não bate exatamente nos pontos inteiros de divisão dos macroblocos. Né? Então, encontrar isso não é exatamente que eu tenho que pegar a informação de outros blocos, né, de outras estruturas aí. Né? Então, eu tenho que deixar isso. Não é só criar o motion vector, né? Esses blocos aí eles têm que estar no buffer de decodificação. Então tem umas tarefinhas, não é apenas e simplesmente deixar o motion vector contínuo. E agora que a gente estava conversando sobre isso, dá para imaginar que eu tenho problemas aí de usar as bordas, né? Mas isso tem os filtros lá adiante para fazer essa coisa funcionar bem, e também tem a codificação do residual,
e vai corrigir os defeitos. Tudo bem? Essa coisa dos buffers é um negócio que eu não tinha comentado ainda, né? Mas tem todo um gerenciamento das referências. Então, por exemplo, a gente viu no diagrama de blocos que eu posso usar para decodificação. Uma imagem, eu posso usar um ou dois frames de referência. Né? E agora, imagine o seguinte, esses frames de referência eles têm que estar no buffer. Né? Enquanto eu tiver frames que vão ser usados na construção de uma imagem, esses caras têm que estar ali no buffer do decoder. Então, uma outra atividade que acontece ali por trás é o gerenciamento desses buffers. Enquanto um buffer, um quadro e um macrobloco puder ser utilizado no processo de decodificação de um bloco que vem adiante, ele continua no buffer. Isso é muito simples de enxergar, né? Fazer como é muito simples, fazer como é muito trivial esse gerenciamento de buffer. Bom, o que mais? Dúvidas aí? Dúvidas? O motion vector é uma estrutura importante do que vai no binário mesmo da coisa, né? Que vai lá gravar tudo isso, transmitindo pela internet. O motion vector é uma estrutura que acontece muito. Bom, algumas observações adicionais. De novo, em torno da flexibilidade desses modelos de codificação, esses modelos, eles, no H265, você vai ter esquemas ainda mais flexíveis, né? As referências podem não ser simplesmente uma ou duas anteriores. Eu acho que tem diferença também aí nessa questão da qualidade aqui, do deslocamento, mas isso mais adiante a gente verifica no H265. Uma coisa importante no H265 em relação ao Inter, a gente verifica isso. Então, basicamente, é isso. O que você tem no Inter é essa possibilidade de reaproveitar blocos de quadros anteriores, e o elemento principal aí, a coisa que vai funcionar e fazer isso funcionar, é o motion vector. Tá? O difícil aí, entender esses conceitos é meio simples, difícil é entender